Você já passou por aquela situação de pegar o seu celular e ver que ali tem uma mensagem de um cliente falando que não precisa mais do seu serviço, porque agora ele tem uma IA que faz o que você fazia? Cara, isso está acontecendo com muita gente. Do dia para a noite, designers, copywriters, web designers, social medias, profissões inteiras acordando e percebendo que o cliente simplesmente não quer mais pagar. E não porque o trabalho era ruim, mas porque uma ferramenta começou a entregar algo bom o suficiente sem nenhum custo. E o que muita gente está ignorando é que isso não é algo que vai acontecer, é algo que já está acontecendo agora. Só que tem um detalhe que muda tudo nessa história e que é o que vai separar as pessoas que vão sumir do mercado daquelas que vão continuar crescendo e se destacando e que vão dominar ele nos próximos anos. Só que para eu explicar isso, eu preciso contar uma história de algo que aconteceu comigo numa época que eu trabalhava numa fábrica, lá com os 18, 19 anos. Eu sou Glauber Oliveira e aqui a gente fala sobre criação de conteúdo, mentalidade e como viver na internet sem ser consumido por ela. Ali pelos meus 18 anos eu tinha feito Senai, eu estava trabalhando como menor aprendiz e logo no ano seguinte, com 19 anos, eu entrei para trabalhar numa fábrica onde a gente operava uma máquina que chamava máquina CNC, que nada mais é do que uma máquina computadorizada, onde eu simplesmente ia lá, apertava um botão naquela máquina e ela fazia tudo sozinho para mim. Meu único trabalho ali basicamente era abrir a máquina, colocar o material lá dentro, apertar o botão, esperar ela fazer o trabalho, tirar a peça pronta. Basicamente era só esse o meu trabalho. Só que esse era um modelo de máquina que tinha poucas unidades naquela fábrica onde eu trabalhava. A maioria das máquinas que a gente tinha lá eram máquinas operadas manualmente. E a diferença entre as duas era absurda, coisa da CNC ser 5 vezes mais produtiva do que a máquina manual. E às vezes até tinha uma galera ali que trabalhava com a máquina manual que ficava um pouco com raiva de quem estava na CNC, falava que a gente era preguiçoso, que não gostava de trabalhar, porque a gente só apertava um botão. Mas vamos lá que eu vou chegar no ponto aqui com essa história. Porque é exatamente essa mesma situação que a gente tem vivido agora com as IAs. Se antes eu precisava escrever, desenhar, criar, prototipar, fazer imagens, criar layouts, tudo manualmente ali no meu computador, agora a gente tem uma máquina que faz tudo isso em questão de minutos. E isso, sinceramente, não era para ser um problema, mas ainda assim, o que aconteceu para a gente ter tantas pessoas odiando a IA ou falando que o emprego delas acabou por causa disso? Antes da gente investigar essa resposta, se inscreve aqui no canal, clica aqui no gostei também para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas e bora! Voltando lá para a fábrica, apesar do operador da CNC ter pouco trabalho e ganhar a mesma coisa que o operador da máquina manual, tinha um outro cara que trabalhava relativamente menos e ganhava mais do que os dois operadores juntos, que era o cara que programava a máquina para funcionar. Esse cara muitas vezes passava o dia inteiro conferindo números, comandos, movimentos, distâncias, dimensões de peças, desenhos técnicos, tudo para fazer com que aquela máquina executasse o trabalho do início até o fim sem cometer nenhum erro. E por mais que parecesse cansativo, passar quase que um dia inteiro digitando aquele monte de coisas ali no painel, conferindo aquele monte de números, uma vez que aquela máquina tivesse sido programada, missão cumprida. Era só assistir ela trabalhar. E o que diferenciava esse profissional daquele operador que só apertava o botão era justamente que esse profissional sabia pensar como fazer. Ele tinha o domínio de como aquela máquina funcionava e do que ela precisava fazer em cada etapa até chegar no resultado final. Ele entendia cada movimento, ele sabia a consequência de cada comando errado que ele colocasse ali naquele painel. Ele sabia a ordem certa que cada coisa deveria acontecer, por onde começava e por onde terminava. Então, quando eu digo que não era para as pessoas estarem com raiva da IA, é justamente por causa desse tipo de situação.
A pessoa que se posiciona como um profissional criativo dessas áreas que eu citei lá no começo do vídeo, ela não deveria se posicionar como aquele operador da máquina manual que ficou com raiva de ver o computador fazendo o trabalho dele 5 vezes mais rápido. Muito pelo contrário, ele deveria se posicionar como aquele profissional que programa a máquina e faz o trabalho só uma vez. E eu digo isso porque o profissional criativo tem uma qualidade que nenhuma IA consegue replicar, que é a criatividade, que é o pensamento crítico, a visão de mundo, a percepção da realidade que só um ser humano consegue ter. E esse é o tipo de atributo que não dá para nenhuma máquina substituir, porque você sabe dos pormenores ali do seu trabalho, você entende de detalhes, de coisas mínimas, de macetes que talvez IA nenhuma conseguiria prever enquanto ela estivesse rodando. Você tem experiências que nenhum computador conseguiria calcular por conta própria e executar da forma que você faria. Você consegue ver a situação de dentro, de fora, de vários ângulos diferentes, enquanto que a IA depende de padrões e de informações genéricas sobre coisas que já aconteceram e que foram registradas anteriormente. E isso por si só já é o suficiente para te posicionar acima de qualquer cliente que ache que não precisa mais pagar pelo seu trabalho, porque agora ele tem a IA que com um prompt entrega alguma coisa qualquer para ele e ele acha que aquilo tá ótimo. Você consegue entender aonde que eu tô querendo chegar? Porque a verdade é que essas pessoas que estão por aí falando que não precisam mais contratar o fulano para fazer tal serviço para elas, porque agora a IA consegue fazer, elas estão usando a ferramenta da forma mais ineficiente e genérica possível, sem entender nada de nada daquela profissão, simplesmente achando que a IA é o gênio da lâmpada que aparece e faz tudo por elas, mas sem nenhum parâmetro decente para entender se aquilo é bom ou não. Falta para elas o seu conhecimento para mostrar se aquilo funciona ou se não funciona, se aquilo cabe dentro da realidade delas ou se faz sentido para aquele objetivo que elas estão buscando. E esse é o tipo de discernimento que uma IA não consegue desenvolver. Então dá para entender agora aonde eu estou querendo chegar com essa conversa. Quando você não se posiciona como esse profissional que enxerga e entende a situação, você realmente perde espaço para a máquina, porque não vai ter ninguém ali para mostrar para aquelas pessoas como é a maneira certa de fazer. Elas estão simplesmente deslumbradas com aquele resultado que a máquina entrega e falam: uau, nossa, que legal, olha quanta informação, mas na verdade aquilo não está servindo para quase nada. Se você não aparece ali para mostrar, infelizmente elas vão ficar com aquilo que a máquina entregou. E você pode até pensar: ah, beleza, mas eu acho que ninguém quer saber como fazer do jeito certo. A pessoa quer simplesmente colocar lá, apertar o botão e o que sair para ela tá ótimo. Só que eu te digo que não. Tem sim pessoas que estão interessadas em extrair o melhor daquela ferramenta porque elas sabem que existe um princípio por trás, que existe uma lógica por trás. Essas pessoas são aquelas que vão procurar por alguém que saiba fazer por elas, ou por alguém que saiba mostrar para elas como fazer. E elas sim estão dispostas até mesmo a pagar para que você faça isso por elas. Então, no meio de tudo isso que está acontecendo, o seu maior erro é achar que a IA vai diminuir o seu trabalho ou que ela vai diminuir o seu talento, enquanto que, na verdade, ela vai multiplicar isso. Não tem mais essa história de você se sentir especial porque eu consigo fazer tudo na mão e eu não preciso da IA. Cara, hoje se você não fizer, o seu concorrente vai fazer. Se você não fizer, o seu cliente vai fazer e aí ele vai te mandar uma mensagem falando: olha, não vou precisar mais do seu serviço porque agora eu jogo tudo aqui no GPT, eu jogo tudo aqui no cloud e sai perfeito para mim e acabou. E aí? Não vai sobrar nada. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Então o que você precisa para dar essa volta por cima é realmente uma mudança de paradigma. É entender que a IA não é uma modinha, não é uma coisa que inventaram para arruinar com a sua vida ou para acabar com a sua profissão. Ela já se popularizou tanto que hoje ela não serve mais nem como um diferencial competitivo. E isso é o que eu quero que você leve desse vídeo hoje. O seu conhecimento técnico sem a inteligência artificial
vai te deixar atrasado, porque esse é o mercado que a gente está vivendo hoje. Por outro lado, a inteligência artificial, sem o seu conhecimento técnico, vai fazer com que as pessoas fiquem perdidas com aquilo que ela está entregando. Agora, quando você juntar o seu conhecimento profissional mais a inteligência artificial, aí sim você está de volta no jogo e você está de volta na frente de muita gente. Porque na real, a IA nem é mais coisa do futuro, ela já é o agora. E quem entendeu isso já está ganhando terreno. Então eu quero saber uma coisa de você. Você já parou para pensar sobre isso? Hoje você já usa IA no seu trabalho? Você ainda está meio perdido ali, sem saber muito bem por onde começar? Você não confia tanto nos resultados que ela entrega? Ou você ainda tem aquela resistência e acha que não é algo para você? Me conta aqui nos comentários, porque no próximo vídeo eu quero trazer mais conteúdo sobre esse assunto. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, aproveita, clica também aí no gostei, para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. E vai aparecer um outro conteúdo aqui do lado. Clica nele para assistir também e a gente se vê na próxima. Valeu!